E aí, gente, ali ao fundo vocês veem a igreja do Socorro, né? Do conjunto aqui do complexo da Praça do Memorial Padre Cícero e da Praça Padre Cícero. Vocês veem aí imagens, né, da cidade de Juazeiro antigo, né? Durante a reforma da praça foi feito essa construção que trata um pouco do Juazeiro. Hoje nós vamos homenagear um dos mais importantes cartões postais da nossa cidade, né? E se falando de contexto histórico, a Praça Padre Cícero, né? Que hoje é, digamos assim, conectada, né, por esse tipo de calçadão, com o piso intertravado às praças da Capela do Socorro e do Memorial, como já foi dito. E no meio delas tem esse retrato lindíssimo aí, antagônico, que mostra, né, as construções da cidade no seu início, com traços assim contrastantes, né, de rara beleza, onde funciona hoje pequenas lojas de departamentos e serviços. Na verdade, gente, quando tudo começou, a Praça Padre Cícero não passava de um enorme quadrado, né, onde no seu centro tinha um grande reluzente cajueiro, né, que era a decoração destaque do então lugarejo, né, um pequeno povoado chamado de Juazeiro, isso mesmo, J-O-A-S-E-I-R-O, né, na escrita da época. Ali nas proximidades do cajueiro, a única diversão eram os forrós, né? Os forrós, o estilo de música da época, que às vezes, ao beirar dos limites do exagero, eram acabados ou finalizados por um padre arrastando um cajado, né? Chamado Cícero Romão Batista, né? Ou melhor dizendo, Padre Cícero. Olha como tá bonita hoje aí, ó. Linda, né? Então, gente, no início era conhecido como quadro grande, né, pelos moradores, até ser chamada pela primeira vez de Praça Padre Cícero. Já teve assim vários nomes, né, essa praça. Lá por volta do século XIX, seu nome era Quadro de São José, né, que ao longo dos tempos foi sendo dividido devido ao desenvolvimento, e quando se viu, o antes e enorme quadro grande já não era tão grande assim, né? Hoje já estava dando lugares às ruas, né? Como a Rua Grande, conhecida por Padre Cícero, Rua São Pedro, Rua São Francisco e Cruzeiro. Depois vieram São José, Santa Rosa, né? Bem como outros espaços que mais tarde seriam os primeiros logradouros da cidade, né? O destaque da praça é essa daí, ó, a coluna da hora, né? Um ícone, né, que faz parte do contexto da praça, né? E ao seu centro uma estátua de Padre Cícero ali, ó, em bronze, né? E a praça hoje tem essa lindeza que vocês veem aí, né? E alguns posts, né, que contam um pouco da história da praça, desde o seu início, a história do início da praça, né? Desde a época do quadrado, né, de São José até os dias de hoje, né? Olha aí como era a construção da época. Era nesse formato, né, a praça. Olha as construções, tá vendo aí? Da época, lá no fundo vocês podem ver ali, ó, os traços das construções. Essa praça é sem dúvida um dos mais belos postais da cidade, né? Podemos dizer que é um ícone urbano, né? Reluzente hoje. Olha aí como a praça está linda, depois de várias reformas, né? Esse estilo que hoje está é parecidíssimo com do início lá da inauguração, né? A engenharia que foi remodelada está mais ou menos no início da história de Juazeiro, né? Quando ela foi praticamente inaugurada dia 24 de março, né, de 1824, no aniversário de Padre Cícero, né? Foi também inaugurada essa praça. Depois eu vou já mostrar ali uns detalhes para vocês, né? Da estátua que lá está ao centro, né, dando lugar ao que era um cajueiro, na antiguidade, que a praça era chamada de Quadro Grande. Aí vocês veem a imagem, né, ó, esses postes da época, né? E aqui ao centro da praça, né, uma linda estátua em bronze, né, confeccionada por Floro Bartolomeu. Eu acho que era o prefeito, se me falha a memória, era o prefeito da época. Essa estátua aí que vocês estão vendo aí é em tamanho natural, viu, gente? Ela é confeccionada em bronze,
Foi colocada aí em homenagem ao patriarca da cidade, né? Ao grande levita dos nordestinos, Padre Cícero Romão Batista. Foi feita, como eu já falei antes, por Floro Bartolomeu, né? Na inauguração da praça Padre Cícero. E desde já aí tem alusões aí a várias homenagens. Ó, a placa aí, ó. Tá aí, ó. Padre Cícero, homenagem do sertão, 24 de março de 1824. E aí tem uma placa, depois de algumas reformas que a praça sofreu, foi colocada aí algumas placas, né? E também tem uma homenagem ao cearense do século, que ele ganhou o título, né? Padre Cícero Romão Batista, né? Quando de uma campanha que foi feita aí para escolher os cearenses do século. Tá aí a placa, também em bronze, né? E o rosto do Padre Cícero dentro do mapa do Ceará, quando ele ganhou o título de cearense do século. Portanto, gente, essa homenagem foi feita numa eleição na época, né? Em que várias pessoas concorreram, ilustres cearenses, né? O Padre Cícero foi quem ganhou aí essa comenda, né? Do Ceará, como sendo o cearense do século. Quando nós chegamos no ano de 1911, um padre chamado Alencar Peixoto, né? Hoje inclusive tem uma rua com seu nome, né? Declarava o pequeno povoado de Juazeiro, isso mesmo, Joaseiro, independente da então Vila do Crato, né? Que ao passar do tempo continuava vila, né? Enquanto Juazeiro se desenvolvia, né? E a partir daí essa praça se tornou conhecida como Praça da Liberdade, certo, gente? Vocês veem em detalhe, né, da confecção, né, dessa homenagem ao Padre Cícero, que foi colocada aqui na praça, né, no lugar central, na Praça Padre Cícero. Aí tem detalhes aí da coluna da hora, que já vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, gente, quando foi a partir dessa foto que vocês veem, nós avançamos no tempo, né? Avançamos no tempo e hoje, né? Hoje respiramos o ar da liberdade, né? Hoje no seu centro não tem mais, como já falamos, o cajueiro, né? E sim essa estátua feita em bronze em tamanho natural, encomendado por Floro Bartolomeu, quando do aniversário de Padre Cícero, no dia 24 de março. O tempo da sua inauguração, né? Foi na mesma data, né? Que fez essa homenagem ao grande propulsionador do maior milagre econômico do Ceará, do Nordeste do Brasil, Juazeiro do Norte, a cidade que mais cresce no Brasil, tá certo? Então tá aí o detalhe aí do Padre Cícero em bronze. Aí na praça tem uns posts, né, que conta aí um pouquinho dessa história que nós estamos falando aí, inclusive com fotos da época, né, ó. Você pode observar aí que tem umas fotos aí da época deste fato, do acontecimento, né? Teve inclusive com participação de pessoas importantes, autoridades importantes da época, né? Que vieram fazer essa homenagem a Padre Cícero, tá certo? A praça hoje é muito diversificada, né? Tem também um juazeiro que tem muitos anos, tem muita história, né? Que faz parte aqui do contexto da praça, da história da praça. Essa imagem aí é da Praça Padre Cícero na época, né? Aí quando foi colocada aí a homenagem de Padre Cícero no centro da praça, né? O coração, pulmão verde do Juazeiro, digamos assim, né? Que aqui é onde tudo começou, de certa forma, de certa maneira, né? A nossa história como cidade em si, tá certo? Aqui nós vamos para outro ícone, que é a coluna da hora, gente. A coluna da hora tem fatos importantes a serem contados. Essa coluna é famosa pelo seu relógio, né, que controla o horário de dormir e do acordar da cidade. Ao longo do tempo nós sofremos reformas, né? No início eram 2 tipos de relógio aqui nessa coluna, todos mecânicos, né, que se encontravam no alto da torre, constituindo um dos principais elementos da coluna da hora. Informações contam que o relógio foi o responsável, né, devido à sua manutenção e assim funcionalidade, pela sustentação de gerações de relojoeiros, né, que através desse ofício se tornaram mestres do tempo.
onde se destacava um mestre Pelúcio Corrêa de Macedo, que se tornou especialista em fazer relógios e sinos, né? E falam que o primeiro relógio dessa coluna da hora foi fabricado por ele. Outro elemento da coluna da hora era um alto-falante, né, que era do CRP, na época chamado Centro Regional de Publicidade, fundado em 1937, que era responsável pela ambientação musical da Praça do Padre Cícero, né? Ele funcionou aproximadamente por 35 anos. Hoje não existe mais devido às reformas. Olha que imagem bonita, imponente, né? E o terceiro elemento, esse é um relógio, que a gente já falou. O terceiro elemento é o quadro de Juazeiro de 1827, né? Que continua até hoje. Pois bem, por ordem do Padre Pedro Ribeiro, no local de Tabuleiro Grande, entrada que ligava o Crato à Missão Velha, é uma estrada, desculpa, né? Para a construção de uma capela, ele ordenou, a qual defrontava-se com um pé de Juazeiro, né? O qual deu o nome de cidade de Juazeiro do Norte, pois na Bahia existia já uma cidade com o nome de Juazeiro. A pequena capela foi consagrada a Nossa Senhora das Dores, a qual em 11 de abril de 72, Padre Cícero assumiu o comando. O empreendedorismo de Padre Cícero se aflora quando ele pede para mestre Pelúcio fazer um relógio que monte e desmonte para ensinar as famílias mais pobres um ofício. Portanto, em fins de 1930 a 1940, surge a Escola dos Salesianos, né, ofertando diversos cursos de marcenaria, fundição e mecânica em geral. Nessa mesma época surge a fábrica de relógios e sinos de um mestre Pelúcio, tendo com ele como seu diretor. E foi dessa escola que outros homens desenvolveram suas habilidades e fizeram desse ofício fabricação de relógio, né? Um mestre do tempo, como é o caso de Geraldo Ramos Freire, né? Um dos últimos juazeirenses representantes dessa arte. Então o relógio que vocês viram aí, gente, ele que nós botamos aí na vitrine aí, ele badalava o amanhecer, né, e o entardecer na coluna da hora, é a presença simbólica e empreendedora de Padre Cícero, né, que entroniza no tempo e no coração da cidade a história do nosso povo aqui na Praça Padre Cícero. Gostou? Curte, comenta e compartilha para fortalecer a nossa amizade. Ajude a construir um canal cada vez melhor. Até a próxima, gente!